Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse é o vídeo de número 439. Dando sequência no tema do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8º. Então, nós já tecemos comentários a respeito desse tema, vestuário dos espíritos, que já rendeu 2 vídeos. Então é óbvio que nós temos assim muito mais assuntos, né? Muito mais matérias que poderíamos assim tratar delas, em vez de partirmos para o esclarecimento de Allan Kardec. Mas nosso irmão Marcílio aqui presente, ele nos orienta que tudo é gradativo. Então, vamos ao comentário de Allan Kardec com relação aos vestuários dos espíritos, né, no tema do livro dos médiuns do Laboratório do Mundo Invisível. Então Kardec diz assim, ó: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos. Então nós temos que observar, ó, temos dito que os espíritos se apresentam. Agora, esses se apresentam quando eles se apresentam em determinadas situações que nós podemos tratar, como nós já tratamos, da bicorporiedade. Ou quando também eles se apresentam a alguns médiuns videntes. Porque nós já tentamos esclarecer nos 2 vídeos anteriores esse processo na erraticidade, esse processo no mundo espiritual com relação à sequência que existe no mundo espiritual, e já tentamos mostrar também que tudo que existe aqui na Terra é uma mera e insignificante cópia do que existe no plano espiritual. Então, olha só, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnica, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida, né? Porque muitos se apresentam com os trajes que usavam, né, aqui enquanto estavam aqui no corpo físico, né? É o desejo, é a vontade do perispírito que sobrepõe, que determina. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos, mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos? Com todos os acessórios que os completavam? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, né? Então, existe
esclarecimento, né? Porque é fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos. Ora, se eles não levaram com eles, né? Se nem o corpo físico, se nem a roupa física, eles, né, levam com eles quando retorna à parte espiritual, como se apresentam aos médiuns videntes com aqueles mesmos vestuários ou outros vestuários, né? Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu perdi aqui. É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos-los ainda sobre as vistas. Então, Kardec está dizendo que os objetos reais temos-los ainda sobre as vistas. Quer dizer, aqui a caneta. Kardec, ele está dizendo que esse vestuário aqui é o vestuário real, né? Que encontra-se sobre as vistas, né? Sobre as vistas nossa aqui. Então, por exemplo, a pessoa desencarna. Então, logo mais, os parentes chegam em casa, abrem o guarda-roupa e depara com todos os vestuários daquele desencarnado. Significa que ele não levou com ele, ficou tudo para trás. Por quê? Porque é físico. Compõe-se a parte física, né? Compõe-se o mundo material. Então, de onde então provém os de que usam no outro mundo? De onde provém, né? Os vestuários que eles usam lá. Esta questão deu sempre muito que pensar para muitas pessoas, porém era simples motivo de curiosidade. Então, muitas pessoas sempre se preocuparam com esta questão. Até então, muitos por uma simples curiosidade. A ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio, de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-las. Então, é um processo natural, né? Porque olha só para você ver. Porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-las. Quantos tentaram explicar, né? E não conseguiram. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro. Milhares, né? Tentaram explicar esses múltiplos fatos, né? E não conseguiram, né? Mas porque
Por que que não conseguiram explicar? Ora, eles não conseguiram explicar porque, obviamente, eles não eles não assim não se encontravam no caminho que conduz ao fato. Então, foi só apenas assim por um motivo de curiosidade e algo mais, mas depois, deparando-se com grandes percalços, ou às vezes até pequenos percalços, que leva as pessoas à desistência, né? Porque, como por exemplo, o fanatismo, né? O fanatismo, por exemplo. Tem pessoas, que não é o caso aqui, mas serve com relação a essa questão, de que muitos tentaram, mas não conseguiram. Tentar é uma coisa, né? Então, por exemplo, na época de Allan Kardec mesmo, de Hipólito Léonard Rivail, naquela época lá ele, não vou dizer que ele sofreu perseguições e tudo mais, mas não é essa a questão não. Mas ele se via em meio a um processo que até hoje impera no nosso meio, que é o fanatismo. O fanatismo. Naquela época, muitos médiuns fanáticos saíam psicografando. Uns até enviavam a Kardec as mensagens que eles recebiam, que eles psicografavam, mas todas mensagens apócrifas, né, sem cunho de responsabilidade, enfim, né? Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje. Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje, né? Por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. Até certo ponto, podia aceitar esse processo, até certo ponto, né? Esse fato. Por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. Porque até então acreditava-se, né, que o vestuário fazia parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de quem falamos no número 116. Notemos a este propósito que ali não se tratava de um morto, né? Mas de um vivo. Vamos tentar explicar aqui. Aquele senhor que apareceu àquela senhora doente, né? Apareceu no quarto dela, inclusive com uma caixa de rapé. Ele ainda não havia desencarnado. E sim através da bicorporiedade, do desprendimento, é que ele se fez presente no quarto dela. Agora, nós já explicamos que
como aqui no Livro dos Médiuns mesmo, Kardec nos esclarece que o perispírito é o princípio de todas as manifestações existentes. Então, nós ainda fizemos uma colocaçãozinha que o perispírito não é o princípio, e sim, nele é que encontra todos os elementos possíveis a todos os fenômenos natural, né? Então, como eu já disse várias vezes, por exemplo, o perispírito é como, vamos pensar assim, grosseiramente, é como se fosse a carteira da pessoa. E lá dentro a gente guarda todos os documentos. Então, quando você vai a um banco ou a polícia te para e te pede a tua CNH, você pega primeiro ali a carteira, né? Você tira a sua CNH e apresenta ao policial. Então, no perispírito é que encontra-se todos os elementos, né? Então, mas e no caso desse senhor que apareceu a esta senhora? É óbvio que para que aquele senhor aparecesse àquela senhora, havia um objetivo. Havia um objetivo. Porque os espíritos, eles não aparecem a esses aqui ou acolá sem um objetivo. A não ser os charlatões, os mistificadores, os impostores. Aí sim, eles aparecem. Porque eles querem causar balbúrdia. Mas no caso desse senhor, né, que apareceu a essa senhora, ali ele esteve com algum objetivo, obedecendo algumas regras, né, do seu espírito, ou também de outros espíritos que não aparecem na história porque a senhora apenas o viu sozinho, né? Então, por isso que Kardec fala aqui, notemos, a este propósito, que ali não se tratava de um morto. Kardec é bem categórico, de um morto, mas de um vivo. Mas Kardec está usando aqui os termos corretos, porque infelizmente é assim que as pessoas consideram, né? Aqueles que estão no cemitério, tá morto. Aqueles que estão em casa estão vivos. E é interessante, né? Porque se nós formos analisar, né? Se nós formos analisar, não dá para saber quem está morto, quem está vivo, quem está vivo, quem está morto. Porque nós entendemos que morrer é fácil, mas desencarnar não é tão fácil como as pessoas imaginam. E que tal, Senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição, né? Então aquele senhor, ele não só apareceu àquela senhora à noite, como depois quando ele lá fisicamente esteve, ele lá retornou novamente, trazendo, né, lógico, em seu bolso, uma caixa de rapé.
onde encontrara seu espírito a que tinha consigo, quando sentado junto ao leito da doente? Onde ele encontrara aquela caixa de rapé? Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, né? E etc. Então, existe um porquê, e é esse o porquê que as pessoas sempre teve a curiosidade de saber onde os espíritos encontram esses objetos. Nós temos que entender que, uma vez que se encontra, vamos usar o termo como está no Livro dos Médiuns. Uma vez, como Allan Kardec disse, que o perispírito é o princípio de todos os fenômenos, né, de comunicações que existem, nós sabemos que é no perispírito, nestes casos, que graças à vontade do espírito, ele imprime, de acordo com a sua evolução, ele imprime, de acordo com a sua evolução, todos aqueles objetos. A caixa de rapé, a bengala, a arma, o cachimbo, lanterna, livros, esses objetos. E também nós temos que entender que até certo ponto encontra-se no perispírito todos os elementos correspondentes aos vestuários. Até os vestuários. É graças à vontade do espírito sobre o perispírito. Agora, nós temos que entender que para realizar esses fatos é necessário que o espírito possua um certo grau de conhecimento para que ele manipule aqueles elementos correspondentes àqueles vestuários e também aqueles objetos. Porque até certo ponto, sim, no perispírito. Porque nós temos que entender que, além de existir milhões de processos que nós no corpo físico desconhecemos, nós sabemos também que se no plano físico que nós nos encontramos, tudo que existe é uma mera e insignificante cópia do que existe no plano espiritual, na erraticidade, nós sabemos e temos certeza, isso é fato, de como tudo se processa nas colônias. Nós explicamos a respeito das colônias no vídeo, nos 2 vídeos anteriores, das reencarnações em outros planetas, as indústrias, têxtil e tudo mais. Então, o espírito imprime aquilo que encontra-se no seu perispírito. Sim, aquele que tem condições. E o que não tem condições é assessorado
por aqueles que estão num grau mais elevado, dão a mão àqueles que ainda não conquistaram, ainda não chegaram até aquele nível. Porque esse é o ponto máximo da evolução do ser. Um dá a mão ao outro no processo evolutivo, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.